logo digo, massa, eu sou carequinha mesmo e gosto, né? É. Agora tem gente que se incomoda. Ela gosta mais. Então. Tem mulher que gosta também, né? Passa a mão assim. E aí, ó, bem lisinho, né? Coisa boa. Coisa Estudos boa. mostram, gente, que aproximadamente 50% dos homens e 40% das mulheres, a partir de 50 anos, sofrem com queda de cabelo, o que pode impactar, é claro, diretamente na autoestima, no bem-estar emocional, né? Dependendo aí de como é a sua aceitação para com isso. E aí, gente, para esclarecer os mitos e verdades sobre esse probleminha, a gente convidou o médico tricologista Edson Freitas. Tá conosco hoje. O Edson, gente, é especialista em saúde capilar. Portanto, se você tá sofrendo aí com a queda de cabelo, é o momento de você ficar conosco, tirar suas dúvidas e, quem sabe, mudar esta realidade. Porque, segundo o Edson, o Edivan Martins, enquanto a gente tava conversando aqui nos bastidores, ele disse que é totalmente possível, viu? Tem jeito? Tem jeito. Carequinha total? Aí já não sei. Da cabeça até aqui o pescoço? Vamos saber dele. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer tê-lo conosco hoje. E a gente ficou nessa curiosidade. Realmente é possível reverter quando a pessoa começa a ficar ali carequinha? Muito bem, muito bom dia. Bom Obrigado dia, seja pelo bem-vindo. convite. E sim, é possível reverter caso você tenha alguma fonte ainda ali, né, na cabeça do paciente. Tem que ter a fonte, Uma né? graminha. Exatamente. Tem que ter sobrado alguma graminha ali para poder tentar fazer um processo de recuperação e a terapia, né, que pode ser revertida, principalmente nesse caso, que já foi muito tempo ali de calvície, seria o transplante capilar, né? Mas o ideal para todos nós que gostamos de cabelo é não deixar chegar numa fase tão avançada. Homem, diga aí como é que faz para não chegar nesse estágio avançado. Temos várias estratégias, né? Então, primeiro é identificar se você tem o problema, né? Então, existem algumas doenças do cabelo e a que a gente conversa mais, que é mais conhecida, chama-se alopecia androgenética, né? Pila. Que Quer dizer o quê? a Careca calvície, né? A calvície. E essa Repita esse nome. alopecia androgenética. Alopecia androgenética. É o nome bonito, é. né? Aí ficou calvície, né? Calvície é o termozinho mais usual. E aí a calvície, que é muito mais famosa no homem, né? Mas vocês viram que também é muito comum em mulher, só que é diferente, né? O homem faz aquelas entradas inicialmente, né? Fica aquelas entradinhas de lado. Na mulher não. Na mulher começa a ficar tudo difuso. Então fica um cabelo ralinho, né? Ralinho, é. Então aquele cabelo que a gente vê nas senhorinhas, né? Então as senhorinhas cabelo ralinho é a calvície também. Só que na mulher não costuma ficar as entradas tão visíveis, né? É incomum. E aí se o homem começar a tratar, quando começar a surgir as entradas, ele consegue muitas vezes segurar o problema. Sim, e como é esse tratamento, doutor? Então, o tratamento identifiquei que é uma alopecia androgenética, né, uma calvície, então eu vou ter que usar de estratégias para inibir essa evolução. E como o nome diz, androgenética, né, tem um efeito andro, que é hormônio, né, tem genética. Então, se o seu pai for, seu avô for, você vai ser... Já vai logo prestando atenção, Isso né? vai influenciar demais para você, né? Então, você tem uma tendência maior. E se você começar muito jovem, aí você vai ter uma tendência a ficar muito mais rápido, né? Então, assim, a gente vai tentar... Pela genética é difícil intervir na genética, mas a gente consegue intervir no andro, né? Que é o hormônio. Então, o efeito hormonal, que é uma das principais causas, mais para o homem do que para a mulher, a gente consegue inibindo a ação desse hormônio no couro cabeludo. Então, existem medicamentos e outras substâncias que a gente usa para inibir a ação do hormônio no cabelo. E aí a gente consegue segurar a doença, né? Então, um remédio que ficou mundialmente famoso para isso é o chamado finasterida. Então, é muito famoso, né? Não por tratar o cabelo, mas pelos efeitos colaterais também. Sim. Então, a finasterida foi o principal remédio durante muitos anos, né, para a calvície masculina. Ele ressuscita o finado. Ele ressuscita o finado. Então, assim, na verdade, ele para cabelo, né, ele recupera o cabelo que está afinando ali, desaparecendo, né? Então, ele tem esse efeito. E aí, tem alguns efeitos colaterais indesejados, né, que acomete poucas pessoas, mas só em ouvir falar, o cara já tem o efeito colateral, né? Que seria o quê, doutor? Diminuição da libido e disfunção erétil. Sim. Vixe Maria, aí cresce em cima e esculhamba embaixo. O homem escutou falar que desse efeito, o cara já tem na hora, né? Não vou nem tomar, já tô com efeito já, né? Sim. Então acaba inibindo. Mas hoje já existem outras coisas, né? Hoje já existem medicamentos com menos efeitos colaterais, terapias capilares, que você faz um tratamento tópico. No próprio consultório a gente faz bastante terapias diversas, né?
que vão cuidando do couro cabeludo, evitando que essa doença evolua. E aí, doutor, o que é que literalmente acontece ali no nosso couro cabeludo pra gente começar a perder o cabelo, né? Ele, sei lá, às vezes é alguma coisa que acontece no bulbo. O que é que realmente faz com que o cabelo caia e ele não nasça mais? Perfeito, perfeito. Então, assim, o que acontece? O hormônio em si, a gente tem um hormônio chamado testosterona, que vai ser transformado num outro hormônio chamado de hidrotestosterona, DHT. E isso tem uma enzima que faz isso, que é a 5-alfa-redutase, né? E aí esse DHT, ele vai chegar no bulbo lá do cabelo e vai fazer com que o cabelo caia mais rápido e quando ele volte a crescer, ele cresça mais fino. Isso vai se repetindo, até o fino ficar invisível e desaparecer de vez. Sim. Então ele vai afinando o seu fio até ele sumir. Esse é o processo patológico por grande influência desse hormônio, né? Mas a gente já sabe hoje, a medicina já sabe que não é só ele. E ainda mais na mulher. Tem muita questão inflamatória também envolvida. Então, se você pegar, por exemplo, duas pessoas com a mesma genética, pega você e seu irmão, e aí você fala, poxa, a gente tem a mesma genética, assim, o ideal seria com o irmão gêmeo, né? Só que aí eu tenho uma vida muito saudável, meu irmão tem uma vida muito desregrada. Meu irmão é obeso, bebe, fuma e tal. Esse cara vai ficar muito mais rápido, calvo, do que quem tem uma vida mais regrada. Esse também vai, pela genética, às vezes é forte e vai ter. Sim, mas demora mais para acontecer. Demora mais. Né? Então, tem essa influência, né? Então o bulbo vai sofrendo essa influência do hormônio e vai afinando até desaparecer o fio. E tem a influência inflamatória, que a gente fala, que a nutrição vai ficando muito ruim no cabelo e isso vai acelerando também o processo. Então, lavar o cabelo demais, toda a vida que com shampoo, com coisa, isso afeta, provoca queda de cabelo? Para essa doença, não. Não, né? Não, né? Então, assim, tem um mito, né? E aí tem muita gente que tem aquela queda que é um outro tipo, né? Sim. Essa daqui que a gente tá falando é a androgenética, a calvície. Tem uma que é aquela queda que vem os fios na mão, né? Vem aquele chumaço de cabelo, que a pessoa se assusta às vezes. Acontece muito com mulher, porque o cabelo é longo, então vê muito mais do que o homem vê, né? E aí você assusta, fala, poxa, toda vez que eu lavo, vem um monte de cabelo na minha mão, então eu não vou lavar, né? Para não vir. Só que ele vai cair de outra forma, não vai impedir de cair. Então, é mito, não vai acelerar a queda se está lavando muitas vezes. Então, mas essa queda é normal, doutor, quando a gente lava ali? Perfeito. Eu falo que eu também lavo meu cabelo e sinto isso, assim, às vezes vou lavar e o cabelo vem um pouco mais do cabelo, né, do que o normal. Pois é, então assim, quando é que é normal? O normal é ser um pequeno volume, né? Então, se a gente fosse contar, que ninguém faz isso, apesar que tem alguns malucos na internet que faz, mas se a gente fosse contar todos os fios que caem, né? Caem por dia 50 a 100 fios de cabelos nossos, naturalmente. 50 a 100, né? E aí, quando está caindo em volume maior, vai cair 200, 300, 400. Então fica muito mais visível. Então você está acostumado a todo dia lavar e ter aquele volume. Aí tem um dia que você fala, nossa, hoje caiu muito. Aí no dia seguinte, de novo, e de novo. Isso vou ficar careca. Aí você vou ficar careca. E começa a perceber que está ficando menos volume na cabeça. Então essa é patológica. Essa daí você está tendo um processo que a gente chama de eflúvio telógeno. Então é uma queda diferente. E aí você tem que cuidar para identificar por que está tendo. Sim. Tem uma série de causas, né? Porque não é natural. O natural é pouquinho. O senhor tem uma cabeleira bonita, mas já foi careca? Já passou por isso? Já passei. Minha genética é forte. Meu pai é calvo, meu avô era muito calvo. E eu herdei a genética da minha parte paterna, né? Que é bem calva. E aí eu já, desde jovem, desde 17 anos de idade, eu comecei minha calvície. Você tomou esse remédio aí? Tomei finasterida por muito tempo, né? Serviu bastante, me ajudou bastante. Aí tem épocas que a gente tem aquele negócio, não vou tomar há muitos anos e tal. Apesar que hoje sabe que é relativamente seguro. E aí parava e aumentava a calvície, né? Aí voltava, não tem jeito. É uma doença crônica essa doença. Infelizmente é uma doença crônica. Então o paciente às vezes pergunta pra mim, até quando eu vou tomar o remédio para cabelo? Qual que é a resposta? Enquanto quiser ter cabelo. É essa. Sempre. É só até enquanto quiser ter cabelo, né? Senão você pode parar. E se parar, pode chegar no momento em que não consiga voltar mais. Exato. Não é isso, doutor? Exato. Principalmente quando a área ficou lisa, né? Ficou 100% lisa ali, não nasce mais. Sim. Então a gente recupera... Brilhou. Vou dar um abraço aqui pro meu amigo Washington, assessor de Rogério Marinho. Como é o nome? Finasterida? Finasterida. Finasterida, Washington. Já tá liso, já tá virando um espelho ali pros outros, já ali não nasce mais cabelo naturalmente, aí, né? Quando é que chega a hora de fazer o implante? Então, é nessa área que você deseja ter cabelo e tá liso, né? Então, assim, essa areazinha... Se tiver liso, pelo preço do implante, realmente
Aí não tem jeito. Tem que juntar um pouquinho da grana, né? Pra poder fazer. Fica no verdade, fim da ferida. Então, se por acaso você deixar chegar num estágio, né, que a área não tenha mais nenhum fio para contar a história, Nossa. aí só o transplante para Porque recuperar. tira daqui dessa E aí você parte tira dessa outra região, né? aqui, né? E se não tiver nada, for lisa Aí, Se cabeça perdeu dos pés, todo, não tem como não. mais. isso. A gente tem hoje já na tecnologia do transplante, né, como retirar, mas isso não é suficiente, tá? Então não vamos fazer. Tem gente que acredita, chega na consulta para transplante e acredita que isso é possível, mas é assim. A gente tira o cabelo daqui, porque esse cabelo aqui dessa área, né, desde que quando for muito calvo ainda fica essa faixa, né? É um cabelo que tem uma outra genética, né? Então aqui ele sofre mais o efeito do hormônio, aqui não sofre tanto. Então esse cabelo ele não cai, inclusive é uma pergunta comum, né? Esse daqui, né? O Por cabelo isso, que eu sempre tem um... Sempre tem. É. Então a pergunta comum é: eu fiz um transplante, o cabelo que eu transplantei vai cair? Não é esperado que caia. Então você vai colocar, e esse daqui que você colocou não cai. Então você fica com ele. Só que o que estava aqui antes pode cair. Então esse paciente ele tem como transplantar. E aí se ele tiver pouco, às vezes se retira da barba da pessoa. Isso que eu ia perguntar. Tira até do tórax da pessoa. Só Mas que o é aproveitamento... tão efetivo quanto? Não. Aí realmente é um complemento, né, para ajudar a dar uma densidade maior. Mas quem faz o efeito é o da cabeça. Sim. O da barba e o do peito, né, do tórax, eles ajudam a dar um complemento. Então, para quem tem pouquinho, às vezes ajuda, dá um help. Né? E aí quem faz, doutor? Chega a fazer, pronto, agora não consigo mais tratamento e etc. Tenho que fazer, né, esse implante do cabelo. Sim. Quais são os processos? Demora muito? O que a pessoa... Tem que ter uma certa paciência ali, né? Pra esperar o cabelo crescer e etc. Explica um pouquinho desse processo pra gente. Quanto tempo leva pra chegar no momento ali que a pessoa já possa passar a mão nos cabelos e dizer, poxa, tô satisfeito. Muito bem. Então, pra vocês terem uma ideia, a recuperação, o período final do resultado de um transplante é 1 ano. É 1 ano. Olha né? aí. Uhum. Então, logicamente que assim, antes você já vai vendo os efeitos. Então, Sim. Você faz um transplante hoje. O cabelo que você transplantou, você vai ter visível ali o transplante por 1 mês, depois vai cair tudo, vai assustar, que o cara vai, nossa, sumiu que o transplante, cai mesmo, porque o fio vai renovar. E aí cai tudo, aí com 3 meses começa a nascer de novo, com 6 meses você tem uma noção mais ou menos, e o definitivo é com 1 ano. Aí você já sabe que ali é o seu definitivo. Literalmente um processo, né? Mandar um abraço pro meu tempo genro, Wendel Fernandes, né, que fez transplante, tá show. Ficou bacana? Danilo Sá também, que é transplantado. Sim. Tá com a cabeleira bacana, ficou legal. Pois é, né? É legal, o resultado é muito bacana, muito bonito. Inclusive, assim, se você não souber, se a pessoa não disser pra você, às vezes você nem sabe que a pessoa fez o transplante ou não. Ou se você não conhecia ela antes, né? Que às vezes você já conhecia a pessoa carequinha. Depois você vai Edivan Martins, por exemplo, que tem essa cabeleira aqui invocada, ainda corre risco de ficar careca, doutor? Não, Edivan, você escapou. Você escapou, Edivan. Porque geralmente essa calvície inicia ali na faixa dos 20 e poucos anos. Então já começa a aparecer umas entradinhas. Depois dos 40, ali 50, não então, apareceu. Então tá bom. Mas Então, tá esse tranquilo. cabelo vai pro aí da vida. Você tá tranquilo aí. Você tem pra dar e vender cabelo. Exatamente. O dia que inventarem. Doar? Então, ainda não chegamos nesse estágio, né? Eu acho que a medicina um dia vai chegar nisso daí. Sim. Já fizeram uns testes aí. Que é o transplante que a gente chama de heterólogo, né? Tirar de uma pessoa e colocar na outra, né? Esse é um futuro aí, quem sabe, da medicina. E quando há reações, assim, quando há rejeição... Eu que tenho um amigo meu, foi até deputado, tal, não vou dizer o nome não, porque eu posso que ele não goste, mas eu acho que ele já gastou uns 500 mil na cabeleira dele, de implante em implante, e... Não dá jeito, né? Bota pente pra lá e pra cá, vai para os melhores salão e o bicho é aquele negócio pra cima, igual um gato angorá. Tem que procurar um bom profissional às vezes, né? Então, assim, às vezes foi o início do processo que... O primeiro, né? O primeiro que desanda, né? Então, antigamente tinha umas técnicas muito ruins de transplante, hoje evoluiu muito e tal. Mas se antigamente fazia realmente umas técnicas estranhas, não dava muito certo e até hoje chegar na tecnologia que tem. E aí, para tentar consertar o que já deu errado é mais difícil, porque... Quanto mais você mexe, você gera cicatrizes, você gera um processo inflamatório. Então não vai ter o mesmo resultado. A melhor chance que você tem é o primeiro. Quantos fios de cabelo bota no implante? Varia bastante, depende da necessidade, né? Quem tem aquela calvície de entradinha pequena, às vezes coloca cabeção. ali... tem gente que chega a colocar mais de 10 mil fios.
É muito, fio. É muita coisa É mesmo. muita. E É um manual. processo dolorido, doutor? Durante o processo, o paciente é anestesiado, não sente praticamente nada. E o pós costuma ser tranquilo para a maioria das pessoas. Costuma. Né? Mas E a possibilidade de realmente não dar certo é mínima, né? É pequeno, é pequeno. Se você fizer os cuidados direitinho, né? Tem médico que orienta o paciente que fez o transplante, precisa mais cuidar do cabelo. Aí eu não concordo com isso, né? Tem que cuidar pro resto da vida. Você continua lá com a doença, então... Claro. Mas se fizer os cuidados, geralmente tem alta chance de sucesso. E fizer com um profissional capacitado, né? Sim. Careca tem uma vantagem, porque não tem caspa, né? Não tem nada, caspa, piolho. Caspa de olho. Agora, sabe uma chance que tem mais o careca? Ele tem mais chance de ter câncer de pele no couro cabeludo, né? verdade. O sol, E ele o cara- perdeu a proteção aqui, E né? bota Tem que passar protetor igual solar. no rosto, né? Rosto. Então vai se estender, né? No protetor do rosto pra cima aqui. Já passa do rosto direto pra cabeça, né, doutor? Exatamente. E aí outra coisa importante que, assim, a nossa sociedade hoje em dia ela é muito ansiosa, né? Ansiedade, estresse, esse nosso dia a dia meio louco, doutor, também influencia aí na questão do nosso cabelo, né? Da calvície em si. Com certeza, né? Então, entra naqueles fatores disso que eu falei, inflamatórios. Então, quem é mais estressado, vive nessa correria, tem um sono ruim, essa pessoa vai ficar careca mais rápido, vai ficar, porque é fator de estresse, e aí estresse já causa aquele chamado eflúvio que eu falei, né? E também acelera os processos inflamatórios aí do couro cabeludo. Então, em geral, o estresse aumenta a queda. Aumenta a queda. Doutor Edson, eu tenho uma curiosidade agora. A mulher que não fica careca 100%, né? Também tem implante feminino, pode implantar feminino, a pessoa assim, mas a pessoa quando passa assim dos 70, ou a terceira idade, a pessoa mais idoso, que aí não quer fazer implante, nada, mas tem um tratamento para recuperar o capilar? Tem. Então, como eu falei, o transplante é uma alternativa que a gente não quer que chegue lá, né? Então, assim, é um procedimento mais invasivo e tal. Então, assim, tem sempre como fazer transplante se tiver uma base de cabelo, né? E mulher faz transplante também. Se você não quiser fazer transplante, você tem terapias, né? Você tem comprimidos, uso oral, você tem soluções para aplicar no couro cabeludo, você tem terapias capilares, que são procedimentos de consultório, né? Então tem várias técnicas que a gente faz no consultório, já tem vários métodos para isso. Existe a LED terapia, você já viu uns capacetezinhos de LED na cabeça que o pessoal usa? Sim. Isso é para melhorar a circulação do couro cabeludo e trazer cabelo, né? Logicamente, quanto mais idade, mais difícil vai se tornando também o tratamento, né? E a recuperação do paciente. Mas sempre tem. E uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que entram, começam a ficar com cabelo ralinho, isso é muito comum na menopausa. Então, entrou na menopausa, aquela fase que acabou os hormônios da mulher, né? Aí ela começa a ficar com aquele cabelo mais ralinho. Então, fazer terapia de reposição hormonal quando ela puder, né? Então, isso ajuda a manter o cabelo também. Então, se ela entrar na menopausa, fazer a terapia hormonal. Essas vitaminas, doutor, que são extremamente vendidas hoje em dia, né? Demais. Uma vitamina para o cabelo e para a unha. É só né? que tem, né? Pois é. Funciona, é realmente importante. O que o senhor pensa sobre isso? Pois eu sou bem categórico em relação a isso, porque é muito difundido isso, e eu sempre falo para os pacientes, se você for num médico, que você senta na frente dele e diz, eu estou com perda de cabelo, e ele já passa uma vitamina pronta na primeira consulta, toma isso daqui, são duas coisas que eles costumam passar, né? Um polivitamínico e um minoxidil da vida, é um remédio muito usado para isso. E não faz mais nada, troque de médico. Olha aí, fica a dica, né? Troque de médico, porque assim... Quem vai precisar da vitamina? Quem tiver com deficiência da vitamina. Então, teoricamente, eu tenho que analisar se o paciente está precisando exatamente daquela vitamina, e o ideal seria fazer algum exame laboratorial de sangue mesmo, e falar, não, você está precisando de ferro, está precisando de vitamina D e tal, e você faz uma prescrição. O ideal até que você manipule, individualize para o paciente, né, personalize, para a necessidade dele. Então, um polivitamínico pode ajudar? Pode, mas não é garantia. E às vezes as fórmulas que estão prontas na farmácia não entregam a dose que a gente precisa. Então às vezes é jogar dinheiro fora. Pois é, né? E coisa que não é muito barata, né? Pelo menos quando você vai ver ali um polivitamínico que seja realmente, né, de uma marca boa, né? E que te traga talvez benefícios, né? Realmente não é algo muito barato. Só pra gente finalizar, doutor, aquele velho bonezinho de guerra que a pessoa ali quando tá perdendo o cabelo começa a usar, né? Pra dar uma escondida, capacete, esses outros acessórios. Prender o cabelo do jeito que eu tô presa aqui hoje, né? Diz que puxar assim, né? O cabelinho não é muito bom, né? Também causa essa perda, acelera essa perda de cabelo? Pronto. O boné, a influência dele principal é que ele pode aumentar caspa,
né? Pode causar uma doença chamada dermatite seborreica, que é a caspa excessiva, que cria até fungo no couro cabeludo, né? E aumentar a oleosidade, às vezes, do couro cabeludo. Isso é o principal influência do boné. Ele não, diretamente ele não influencia, né? Mas indiretamente, se você desenvolver a caspa, por exemplo, isso pode aumentar a inflamação no couro cabeludo e piorar a sua calvície. Então, teoricamente, quem usa boné e não tem caspa, às vezes não vai ter uma influência tão negativa, tá? Então, entra isso. Aí, a outra pergunta foi sobre o boné. Boné, deixa eu ver aqui. Capacete. Mesmo acessórios conceito. que a gente usa. Prender muito o cabelo, né? Ficar com o cabelo sempre muito preso. Isso que eu queria falar. O prender o cabelo, tem gente que tem uma tendência que não vai acontecer com todo mundo, essa tração do cabelo é mais comum em pessoas de pele negra, tá? Sim. Pode gerar uma doença no couro cabeludo chamada alopécia cicatricial. Olha. O cabelo arranca e não nasce mais. Eita. Não nasce mais. Caramba. Tá? Então, prender demais o cabelo... Pode acontecer isso. Então, não é recomendado usar muito, né? Essa questão de tracionar muito o cabelo o tempo todo. Tá. Doutor, o nosso ouvinte Saulo André está perguntando aqui, geralmente, são quantas sessões para colocar cabelo em quem está perdendo o cabelo? Muito bem. Então, depende da sua calvície. Se você tem uma calvície pequena, né? A gente tem até 7 graus de calvície, né? Então, até grau 3, grau 4, você consegue fazer um transplante e cobrir toda a área. Né? Acima disso, né? O grau 5, 6 e 7, que está liso de cima a baixo aqui já, né? Esse daí, um transplante não dá conta. Então, tem que fazer 2. E tem que ver se tem uma área boa para doar. Porque às vezes você acha que essa área aqui é ilimitada. Não é, né? Então, não tem transplantes infinitos. Então, eu consigo fazer 2, 3 no máximo. Depois de 3, aí você já começa a ficar falhado aqui. Né? Começa a ficar sem cabelo aqui. Porque esse que sai daqui e vai para cá, não nasce mais, né? Já ia perguntar. Pode esperar crescer, doutor, e para fazer de novo? Aí já não nasce mais não também? Não nasce mais. Ai, então, Deus. tem um limite. Tem um limite para não ficar falhado aqui, né? E aí, em geral, pacientes que têm um grau avançado, grau 5, 6 e 7, precisam de pelo menos 2 transplantes. Olha aí, portanto, né, pergunta, o questionamento respondido. E aí eu quero agradecer, doutor. Muito obrigada, viu, pelas informações, por todas as dicas aí. Dicas importantes pra gente conhecer um pouquinho mais. Aí você que tá sentindo essa queda do cabelo, né, Edivan? Ou então já sente a carequinha chegando. Quanto antes, melhor, né, doutor? Quanto antes você procurar ali um médico, né, especialista que possa, né, trazer ali a solução para você, melhor sempre, tá? Médico tricologista Edson Freitas, muito obrigada, doutor. Um prazer tê-lo conosco hoje e muito obrigada pelas